Agora, dando continuidade, nós vamos receber aqui Vicente Falcone, talvez o grande consultor de gestão do Brasil e professor emérito da Universidade Federal de Minas Gerais. Os conceitos de método e liderança desenvolvidos por Falcone são adotados por empresas de primeira linha do país e vêm impulsionando sua internacionalização, como no caso da Ambev e da Gerdau, entre tantas outras. Também nas várias instâncias de governo ele tem conduzido uma revolução silenciosa. Por exemplo, com a consultoria do INDG, o Instituto de Desenvolvimento Gerencial, do qual Falcone é cofundador, o Estado de Minas Gerais saiu de um déficit de 12% no orçamento em 2003 para, em 2006, atingir um superávit de 3 bilhões de reais. É também autor de 6 livros recordistas de vendas. O seu lançamento mais recente é O Verdadeiro Poder, que todos receberam aqui. Ele recebeu a Ordem de Rio Branco do governo brasileiro e foi o único latino-americano a aparecer entre as 21 vozes do século XXI, eleitas pela American Society for Quality. Portanto, Falcone, por favor, é uma honra tê-lo conosco. Recebam, por favor, o senhor Vicente Falcone, professor Vicente Falcone. Vamos lá. Bom, este bloco vai ser dividido em 2 partes. Nós vamos fazer uma rápida conversa aqui, abordando principalmente os conceitos que estão no livro, mas a participação de vocês também é muito bem-vinda e desejada. Então, vocês podem fazer perguntas por escrito e passar às nossas recepcionistas, que vão encaminhar aqui para nós, e a gente vai procurar, então, também responder a pergunta de vocês. Inclusive, aos nossos clientes que estão nos acompanhando do anfiteatro também, vocês também podem participar dessa sessão encaminhando suas perguntas, tá bom? Muito bem, vamos lá, Falcone. Acho que, antes de mais nada, quero dizer que é um prazer enorme para todos nós tê-lo aqui. Eu não tenho dúvida que vai ser uma experiência muito rica para todos, né? E um ponto que eu queria começar explicando, inclusive, é que você está participando aqui, e como contrapartida nós estamos fazendo toda uma divulgação do SMART, que é um instituto que vem prestando também um serviço muito interessante à sociedade, né? Inclusive todos os livros que nós distribuímos também têm a sua renda revertida para o SMART, né? Eu gostaria que você explicasse um pouquinho o que é o SMART, como é que é a sua participação. Depois acho que nós temos um vídeo rápido para mostrar também. Bom, o SMART é uma fundação que tem como objetivo pegar as crianças muito pobres, inclusive a renda familiar máxima de 2 salários mínimos, mas que apresentem um potencial mental muito elevado. Ou seja, são crianças que, se forem para a escola pública ou se perderem a oportunidade de ir para a escola, é um cérebro desperdiçado no país. Pessoas muito especiais. Então, o que o SMART faz é fazer um esforço muito grande de localizar essas crianças e, uma vez localizado, dar a essas crianças melhores escolas em São Paulo e no Rio de Janeiro, né? Basicamente é isso que nós fazemos, e essas crianças, evidentemente, têm apoios de psicólogas e professores para que elas consigam se desenvolver rapidamente e se emparelhar com as outras crianças dessas melhores escolas. Nós temos hoje já 700 crianças entre Rio e São Paulo, já no normal, no movimento normal. Já temos criança nossa que desenvolveu assim e que já é hoje aluno do MIT nos Estados Unidos. Ou seja, o processo ele não limita. Se a criança realmente desempenhar e quiser o máximo, ela vai ter o máximo que ela quiser. Então, o objetivo do Instituto é esse. E a nossa presença aqui nesse evento, quer dizer, o que é que nós queremos de vocês? O que nós queremos é o seguinte: o grande desafio nosso... eu esqueci de falar que esse Instituto foi estabelecido pelo Marcel Teles, da Ambev, e eu sou cofundador junto com ele. Eu participei do primeiro conselho do Instituto junto com ele. Estamos há 10 anos já nessa luta. A grande luta nossa é recrutar
não é? O Instituto tem seus recursos para tocar e tem recebido também doações, mas o grande desafio é recrutar essas crianças, né? É realmente buscar os melhores, porque se nós conseguirmos os melhores, nós vamos devolver para a sociedade pessoas fantásticas e que podem mudar o rumo do país. Então esse é o nosso sonho, esse é o nosso desafio. E por que nós estamos aqui? Nós estamos aqui para que o Smart seja melhor conhecido, para que haja menos resistência ao Smart quando nós vamos recrutar nas escolas públicas, sejam municipais ou estaduais, e também para que seja mais bem conhecido, porque nós já notamos também que os pais da criança têm medo do Smart, porque não sabem o que é, então quando nós recrutamos, levamos um tempo muito grande para explicar para os pais e para que os pais tenham confiança de que seus filhos recebam a nossa orientação nos seus estudos, etc. Então é muito importante para o Smart se tornar conhecido, né? Então esse é o nosso objetivo aqui hoje. Tá bom, eu vou pedir para mostrar um vídeo rápido também, que acho que às vezes a imagem também fala muito, né? Vamos lá, por favor. São só 5 minutos, gente. O que é o Smart? O Smart é uma organização que tem como objetivo dar uma condição única para jovens brilhantes, pobres, que não têm essa condição, para que eles possam constituir uma elite brasileira, para que eles possam ajudar a liderar esse país no futuro. Pobre não tem talento? Como isso? O talento, ele é aleatório. Ele nasce independente de raça, independente de nível social. Nós temos sempre uma certa porcentagem da população que são pessoas brilhantes. Nós queremos pegar o máximo de pessoas brilhantes e sem recursos e dar para elas um futuro brilhante, através da educação. Achar talentos, achar jovens de alto potencial não é fácil. Nós estamos nos últimos 10 anos trabalhando nisso, desenvolvendo técnicas de recrutamento, usando o que há de mais avançado no mundo, para que a gente possa desenvolver um processo de recrutamento que seja cada vez melhor. Olha, o professor da escola pública, eu reconheço que ele pode sentir saudade, pode sentir um pouco de ciúme ao entregar um menino brilhante ou uma menina brilhante para que a gente possa ajudá-lo. Mas ele deve fazer isso por amor, simplesmente por amor, porque nós vamos dar para esse jovem algo que ele nunca vai obter por outro caminho. E ele não tem limite, ele vai chegar na universidade, na pós-graduação, ele vai ter um futuro brilhante, ele vai trabalhar no meio de pessoas vencedoras. Esse é o futuro que nós vamos dar para ele. A família deve ser a sócia principal do Smart. Eu hoje estou convencido de que nós pegamos um jovem brilhante, nós podemos dar para ele as melhores escolas, mas se a família, o pai, a mãe, os irmãos, decididamente não se conscientizarem dessa tarefa e ajudarem a cobrar e ajudarem esse jovem, dando força moral para que ele lute e consiga esse caminho, é muito difícil sozinho nós conseguirmos isso, nós o Smart conseguimos isso, né? Olha, o Smart gasta uma fortuna com esses jovens e nós gastamos essa fortuna com muita alegria, porque nós sabemos o que isso pode resultar. Agora, nós cobramos do jovem a sua parte. Ele tem que perceber a oportunidade que está tendo e se desdobrar, estudar depois das horas, se esforçar. Resultado. Ele tem que nos apresentar resultado do seu trabalho. Ele tem que nos apresentar boas notas, bom desempenho. Ele tem que provar que ele é brilhante e está fazendo uso da sua inteligência que Deus deu a ele para que ele possa ser um dos melhores. Investir recurso nessas pessoas, isso é o melhor presente que a gente pode dar para o nosso país. O que nós queremos é dar condição de estudo, dar condição de conhecimento e educação para jovens brilhantes que não têm condição econômica para isso, né? É isso que nós queremos. E nós sabemos que pessoas brilhantes fazem uma tremenda diferença na sociedade que vivem.
são aquelas que criam empregos, que criam oportunidades, que criam riqueza. Então, daí surgiu a ideia. Vamos dar apoio para essas pessoas desde pequenininhos, vamos detectar quem são os brilhantes e dar recurso para que eles possam chegar à sua maturidade e serem bons brasileiros e criarem oportunidade para outros. Esse foi nosso sonho, desde o começo. Por simples amor, por simples vontade de ver nosso país progredir, mais nada. Bom, parabéns, né, antes de mais nada, Falcone, e as portas da HSM estão sempre abertas também para divulgar a mensagem do Smart, tá bom? Obrigado. Vamos dar sequência então, passando aqui ao nosso tema central, e eu vou procurar nesses próximos 30, 40 minutos percorrer os principais pontos do livro, né? E já no prefácio do livro você afirma de uma forma categórica que método só existe um. E como o sistema de gestão é constituído de método, portanto, também só existe um sistema de gestão. É isso mesmo? Quer dizer, e essas consultorias todas que oferecem também seus sistemas de gestão, como é que fica? Como é que é essa história afinal? Essa é interessante. Bom, eu só queria pedir sua licença, Marcos, eu vou responder a sua pergunta, pode deixar que eu não vou esquecer dela não. Mas eu queria fazer uma pequena mensagem de abertura para todos vocês que estão aqui, para dizer o seguinte: vocês ouvem muitos palestrantes e vocês vão a muitos cursos, vocês leem muitos livros, e eu estou convencido que já existe nas empresas uma quantidade de conhecimento muito grande. O que falta nas empresas é execução. O que falta nas empresas e nos governos é fazer o que as pessoas já sabem fazer. E demanda um pouco de liderança, lógico, né, Marcos? Mas é fazer o que falta fazer. Às vezes a gente fica preocupado muito com letras de métodos e coisas, né? Eu acho que nós temos que fazer o que tem que fazer. Poxa, a gente sabe padronizar? Pô, vamos padronizar. Certo ou errado não faz mal, vamos começar a fazer, entendeu? Vamos fazer nos fluxogramas e começar a treinar as pessoas e tal. A gente tem que começar a fazer, executar. Sabe? Uma vez eu vi um presidente de uma empresa, um grande amigo meu, eu não quero citar o nome, e era numa convenção interna de vendas, ele virou e falou assim: gente, vocês sabem qual que é a diferença entre a nossa empresa e as outras? A diferença é o seguinte: todo mundo sabe que nós sabemos, a única diferença é que nós executamos. Eu achei aquilo assim realmente muito importante, porque esse camarada, ele é da execução, entendeu? Ele checa a execução, ele cobra a execução, ele gosta das coisas simples, porque coisas simples podem ser executadas, sabe? Então, pequena mensagem, muito simplinha, sabe, gente? Mas é uma coisa assim extraordinária, vocês nem imaginam. Eu vou contar para vocês aqui um pequeno casinho, que aconteceu comigo, está até escrito aí no livro, esse casinho, eu fiz questão, é meia página. Uma vez eu estava em casa, um domingo de manhã, e me telefona um consultor do INDG, que estava numa usina, lá em Toronto, no Canadá. Aí ele falou assim: olha, eu estou num aperto aqui danado, rapaz, porque daqui a 2 semanas vai chegar aqui toda a diretoria da empresa, eles vão fazer um acompanhamento das coisas que estão acontecendo e vão querer saber do nosso projeto. E nós estamos há 5 meses aqui e não tem resultado nenhum. Isso não é comum para nós, porque nós somos muito focados em resultado. Eu falei assim: puxa vida, mas isso é realmente... Eles vão querer saber que resultado que está dando. Eu falei assim: olha, rapaz, você quer saber de uma coisa? Vocês colocaram meta? Colocamos. Vocês fizeram os planos de ação? Fizemos. E não está dando resultado? Não. Então, olha aqui, só tem 2 opções, não tem mais. Ou os planos de ação que vocês fizeram são todos ruins, o que eu não acredito, ou então vocês fizeram os planos de ação e ninguém implementou. Valeria a pena vocês darem uma checada nesses planos de ação e ver qual a porcentagem de execução desses planos de ação.
Aí, tudo bem, terminou uma ligação, daí a 2 dias ele me telefona. Rapaz, você não vai acreditar. Eu falei, o que houve? Nós fizemos um levantamento e não tem nada executado, é zero, nada executado. Agora, eu estou no porco, porque se eu for para a reunião e vou falar isso, os caras vão ficar contra a gente. E aí nós não vamos conseguir mais trabalhar aqui. Falei, companheiro, você fala o seguinte, você avisa para eles antes que você vai lá e vai falar. E você vai para a reunião da diretoria e você fala para todo mundo, prepara uns slidezinhos mostrando que ninguém executou nada e fala. Porque eu prefiro que a gente saia daí porque eles não gostam da gente do que sair daí como incompetente. Aí ele fez como combinado, foi lá, conversou com as pessoas, ele falou, olha, eu vou ser obrigado a ir lá e mostrar, não tem nada executado. Aí vocês preparam uma explicação. E sem te dizer que ele foi lá e mostrou, e o pessoal então, logicamente, começaram a executar as ações e, como decorrência, os resultados começaram a aparecer e nós estamos lá até hoje. Quer dizer, essas coisas são assim. A cultura de não execução é uma coisa dramática e nós já temos essa tendência de procrastinação. Ainda quando existe a cultura da procrastinação, quer dizer, as pessoas aceitam que não executar um plano de ação é normal, você não acredita, mas isso existe, entendeu? Então, eu estou fazendo um apelo aqui, Marcos, né, antes da gente começar, porque às vezes a gente fica falando em muitas coisas, em coisas que a gente observou na vida, mas o fato fundamental é o seguinte, se eu não executar, nada acontece, ponto, entendeu? Então eu sugiro que vocês, ao voltar para as suas empresas, se vocês têm metas, se vocês têm planos, vai lá e dá uma checada e vê se a turma está executando. Não é para reprimir ninguém, não, é só para ir lá e se o cara não conseguir, ajuda o cara. Mas a execução tem que ser feita, né? Então, desculpe aí, Marcos, essa é a mensagem, eu não vou mais me estender nesse assunto aí para não causar cansaço em vocês. Mas a pergunta do Marcos é relativa à questão do método, né? A nossa organização, o INDG, nós aprendemos essas coisas com os japoneses. Então, o japonês usa a designação PDCA, então nós usamos PDCA, né? Bom, aí, a meio caminho, nós fomos apresentados aí a umas consultorias americanas e tal, e absorvemos para um cliente nosso aqui local, que é uma empresa americana subsidiária, absorvemos a maneira de ensinar o Black Belt, só que o método que eles usavam lá nos Estados Unidos para ensinar o Black Belt é o DMAIC, né? E aí fica aquele negócio, eu sou PDCA, você é DMAIC, parece que um é Flamengo, o outro é Fluminense, e parte põe ignorância, os negócios assim. Eu falei, gente, é tudo a mesma coisa, põe um do lado do outro, porque não é a letrinha que é importante, o importante é a sequência do que tem que ser feito. É a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, nada, zero de diferença, como não poderia deixar de ser. Não poderia deixar de ser, né? Porque não faz nenhum sentido você ter 2 métodos diferentes. Você pode ter ênfase em ferramentas diferentes, mas método diferente não tem. Bom, agora, na verdade, método é um negócio sensacional. O René Descartes foi que propôs o método em 1600, por isso é que é chamado método cartesiano, né? Foi proposto nessa época, em torno de 1600. Ele escreveu um livrinho, não é um livro pequenininho, é quase que um folheto, sabe? Ele tem várias obras, evidentemente que Descartes é considerado o pai da filosofia moderna, né? Mas ele escreveu um livrinho sobre o método e ele diz basicamente o seguinte, quando ele propõe o método. No livrinho ele propõe o método, a sequência do método está toda lá, 1600. E ele fala, viu, Marcos, o seguinte, que naquela época ele estava revoltado com os livros de filosofia da época. Por quê? Porque os filósofos da época sentavam em suas casas aquecidas, porque a Europa é fria no inverno, né?
e ficava escrevendo as opiniões que tinham sobre os mais variados assuntos. Só que eu não estou interessado em opinião de ninguém, eu estou interessado na verdade. Qual é a verdade? E a mesma coisa nas empresas, nós estamos interessados na verdade. Qual é a verdade? Estou perdendo market share. Por quê? Qual é a verdade? Em vez de um falar assim, não, porque minha opinião é essa, minha opinião é aquela. Eu não quero saber de opinião, é cara a opinião. Não quero, eu quero saber a verdade. Porque aí eu tomo uma decisão em cima da verdade, seja ela qual for. Então o método é a busca da verdade, para que nós possamos tomar decisões bem tomadas, decisões que trazem resultados para todos nós. Método é isso. E tem um caminho, método é caminho para se chegar na meta. Existe uma sequência para isso. E Descartes usou o método para escrever seus livros. E ele falou, usando o método eu fui obrigado a sair do aquecimento do meu quarto e percorrer as ruas geladas da Europa em busca da verdade. Eu acho isso espetacular, entendeu? É espetacular. E o que nós estamos fazendo nas empresas hoje e nos governos é exatamente isso. Existe um déficit público? Vamos pesquisar os números, vamos no detalhe, que trabalho de casa que ninguém gosta de fazer, nós vamos fazer e vamos descobrir qual é a verdade, onde está o pulo do gato, para que a gente possa tomar as decisões certas, e decisões certas trazem resultados certos. Entendeu? É basicamente isso. Bom, agora, segunda parte da sua pergunta. Acontece o seguinte, gente. Nós usamos palavras da nossa língua, ou de qualquer língua, para significar coisas. Então, quando eu uso uma palavra, eu quero usar uma palavra assim, taça. Na hora que eu falo taça, todo mundo sabe que é isso aqui, ó. Mesmo que eu fale sem olhar, todo mundo sabe o que é taça. Né? É um tipo de copo, mas é taça. Né? Na hora que eu falo garrafa, todo mundo sabe que é isso. Mas se eu falar garrafa, ninguém acha que garrafa é isso. Só que em gestão, tem muita farra com palavras. E as pessoas usam palavras que não são certas. Então, por exemplo, sistema de gestão. Vamos ver agora qual é o significado disso. Você sabe o que eu fiz, gente? Eu gosto muito de ler, estudar essas coisas. Eu vi a palavra sistema de gestão. Pô, já que eu estou estudando esse negócio, deixa eu ver o que significa a palavra sistema. Aí acabei caindo em teoria geral de sistema, acabei lendo o livro do Bertalanffy, e até hoje eu leio livros sobre sistemas, que é uma coisa maravilhosa. Sistemas são partes interligadas com um objetivo específico. Pode ser 1, 2 ou 3, ou pode falar objetivo ou pode falar funções específicas. Né? Pô, é um conceito, porque na hora que eu falo sistema, eu tenho que imaginar partes interligadas. Se eu falo sistema de gestão, ô gente, o que quer dizer gestão? É ou não é? Vamos entender o que quer dizer gestão, porque tem gente que pensa que gestão é sentar atrás de uma mesa e ficar dando ordem. Ou tem gente que acha que gestão é ficar manipulando poder. Então vamos ver o que é gestão. Gestão é promover resultados. Gestão é perseguir metas. Gestão é resolver problemas, o que é a mesma coisa de perseguir metas. Gestão é promover mudanças, o que é a mesma coisa de resolver problema, o que é a mesma coisa de buscar meta. Porque você não consegue mudar uma meta sem você fazer mudanças no processo. Então, gestão é esse conjunto de coisas. E óbvio que você usa aí recursos humanos, recursos materiais, e é difícil fazer gestão. A gestão bem feita é muito difícil fazer, porque você tem que envolver, às vezes, milhares de pessoas sabendo o que é gestão e caminhando na mesma direção. Não é fácil. Então, o que é sistema de gestão? Agora você tem que juntar esses dois conceitos. Partes interligadas com a função específica. Qual é a função de gestão? É melhorar resultado,
Então são partes interligadas para melhorar constantemente os resultados da empresa. Partes interligadas, então eu tenho que partir do planejamento estratégico, eu tenho que sair de lá com coisas muito concretas que eu possa interligar com gerenciamento pelas diretrizes, com gerenciamento de projetos, com gerenciamento da rotina do dia a dia, e o gerenciamento por diretrizes, eu tenho que sair dali com padrões específicos de comportamento, de tal forma que eu possa treinar as pessoas. Enfim, tem que ser tudo interligado, e a liderança da empresa tem que perceber essa interligação. Agora, qual é o grande drama das empresas hoje? Faz planejamento estratégico e fica por lá mesmo, entendeu? As decisões ficam lá, não consegue chegar na operação. Tem sistema de gestão? Não tem, óbvio que não tem. Porque se você toma decisões estratégicas e você não consegue chegar na operação, companheiro, você está perdido. Você não tem sistema de gestão. Então vamos construir. Mas como é que constrói, meu amigo? Você constrói um sistema de gestão? Você tem que envolver a empresa inteira, porque depende das pessoas. Então, são essas coisas. E as pessoas usam a designação sistema de gestão e mostram um modelinho com as setinhas, as coisas que eu não encontro coerência com as definições de sistema e de gestão. Vocês entenderam? Então essas coisas nós temos que dessacralizar e tornar únicas. As coisas são únicas, não tem 2 ou 3 coisas com significado só. Elas são únicas. O que nós precisamos é entender o que é isso e conduzir as nossas empresas para essa direção, porque isso é que traz resultado. Vocês imaginam, gente, é muito fácil você falar assim, vamos todos remar na mesma direção, aí tá, e coisa e tal. Para falar é fácil, vai fazer. Vai botar todo mundo da sua empresa para remar na mesma direção. Todo mundo aqui dentro dessa sala sabe que não é fácil. Vocês sabem que não é fácil. Gente, implementar um sistema de gestão, viu, Marcos? Dá para suar a camisa, leva tempo, porque depende das pessoas aprenderem, entendeu? Sem dúvida. E aí vem um outro engano, estou terminando a resposta, porque senão eu vou ficar aqui falando o tempo todo, né? É porque eu sou muito entusiasmado com o tema, viu, gente? Mas nós estamos aqui para ouvi-lo. Então. Aí vem uma outra questão que a gente precisa entender, né? Você pega seu filho ou sua filha, você põe na escola e você espera, agora não sei se no meu tempo era primário, 5 anos, hoje é fundamental 4 anos, não é isso? Fundamental 4 anos. 6 anos. 9? Então é 9, mais ainda, né? Muito bem. São 9 mais 3, são 12. 12? Então tá bom. Enfim, é um tempão, né? A criançada fica ali, tem que estudar para burro. Mas por quê? Porque nós, seres humanos, nós conseguimos aprender um pouquinho cada dia. Então, a famosa curva de aprendizado, ela existe para o indivíduo, para as empresas e para a nação. Existe a curva de aprendizado. E nós temos que ter paciência nas empresas, nós temos que ter paciência com a nação. Porque as pessoas demoram para aprender. Agora, o que nós temos que fazer é estar o tempo todo puxando. Mas como é que puxa? Colocando metas para todos. Não metas que todo mundo sabe atingir, mas metas que sejam um pouquinho desafiantes para que você tenha que buscar o desconhecido. Entendeu? Essa é a questão. Nós estamos falando aqui sempre de aprendizado. É por isso que eu tenho esse entusiasmo danado com o Smart, porque tudo nesse mundo, viu, gente, é aprendizado. Tudo. Nós vamos percorrer um pouquinho mais a questão das metas. Não fica me dando corda nessas coisas, não, senão não paro de falar aqui. Eu tenho certeza que estão todos adorando. Indo mais ou menos na sequência do livro, né, o senhor fala logo no início, também já no primeiro capítulo, a importância do foco da gestão. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, por que é tão importante. E eu vou até estender um pouco a questão, afinal, qual é a finalidade da empresa, se a gente pensar numa organização com fins lucrativos, evidentemente, né? Muito se discute sobre a finalidade social, sobre os benefícios para os clientes, para os empregados, para a sociedade. Do outro lado, nós temos a abordagem clássica que diz que a finalidade da empresa é maximizar a riqueza dos seus acionistas, né? Como é que tudo isso se encontra? Eu não acredito nisso não, mas então os caras...
Eu acho o seguinte, sabe? Veja só. Para que existe uma empresa? Seria muito melhor a gente estar numa praia, todo mundo numa praia se divertindo, é ou não é? Seria muito melhor estar fazendo montanhismo, passeando, muito melhor, né? Agora, para que a gente inventa a moda de fazer empresa? É simples, porque nós precisamos sobreviver, a gente tem que comer, nós ficamos doentes, precisamos de hospital. Então, as empresas são constituídas para satisfazer as necessidades das pessoas. É simples, 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 é só isso. Porque se ninguém tivesse necessidade nenhuma, não tinha empresa, companheiro, não tinha mesmo. Tá certo? Agora, a grande questão é a gente saber assim, que pessoas são essas? Aí sim, vamos analisar. Então você tem os stakeholders, né? São os sócios, são aqueles que usam os produtos, são os clientes, são as pessoas que trabalham na empresa e são as pessoas que são obrigadas a conviver de uma forma ou de outra com a empresa. São esses 4 grandes grupos de pessoas que a empresa tem que tomar cuidado com elas e satisfazer os acionistas é uma delas. Né? E nós não podemos cair no puritanismo de pensar que a empresa não tem que dar lucro, tem que dar e muito. Porque é o lucro que faz crescer, que cria riqueza, que... Eu não preciso falar essas coisas, né? Quer dizer, o lucro é o sangue, que é o que cria riqueza, é o que cria oportunidades, e não preciso dizer. Agora, a empresa tem que entregar um produto excepcional, ela tem que cumprir a sua função social, que é entregar o produto de melhor qualidade ao menor preço. Por isso, cabe à empresa lutar por custo mais baixo, sem dúvida, e tudo mais. A empresa também tem que ser um ambiente bom para se viver, porque, poxa, nós passamos lá 1/3 de nossas vidas, né? Tem que ser um lugar bom para se viver, mesmo porque a gente vai trabalhar muito melhor se nós trabalharmos felizes, né? E finalmente, nós não podemos ter uma empresa que, para satisfazer algumas pessoas, perturbe toda a sociedade, ou que não tenha comportamento ético e etc. Então, o que foi no passado chamado de qualidade total, aí vamos ao significado das coisas. Qualidade, o que quer dizer? Quer dizer satisfação. Tem coisas que têm qualidade para mim e não tem para o Marcos. Qualidade é simplesmente satisfação. E total é para todos. Então, uma empresa, no sonho da qualidade total, é uma empresa que se paute ou que comporte para levar satisfação e alegria a todos. Nem sempre é fácil, mas esse é o objetivo, né? E quando nós estabelecemos o foco da empresa, o foco tem que ser em cima disso. Do contrário, é um foco mentiroso. E eu também não posso ter um foco só acionista. Eu não posso. Por isso que eu falei que eu não acredito nisso. O meu foco tem que ser para esses 4. Só que o que eu defendo aqui no livro, e que também o sistema europeu de qualidade defende, é o seguinte: é que realmente o foco financeiro é o mais importante, porque o dia que falta esse, companheiro, falta tudo, a empresa para e não tem mais nada, tá certo? Então, o controle financeiro, e eu fui perceber isso assim profundamente depois que eu entrei para a Brahma. Aí lá naquela época, 90, 91, depois que eu fui para lá como consultor, é que eu comecei a ver o que era foco financeiro. Realmente uma empresa, para ser saudável, para poder crescer, né, e gerar novas oportunidades, ela tem que ser forte na geração de caixa, entendeu? E agora, firme nesse ponto, você pode perfeitamente cuidar das outras coisas. Então, é basicamente isso. Agora, terminando, eu quero dizer para vocês o seguinte: uma vez estabelecido o foco, vamos supor que você na área industrial tem um foco de qualidade de produto e tal. Agora, o foco, ele não pode ser uma coisa só de uma pessoa, que esse é o grande problema que eu tenho visto. O foco, ele tem que ser de todos. No livro eu dou um exemplo de usina siderúrgica, que foi aonde eu trabalhei durante muitos anos, que é o seguinte: você pode ter um foco, por exemplo, de controle de custo muito forte na empresa,
Mas você se esquece de avisar os outros. Então, eu tenho visto, às vezes, eu já vi na minha vida, usinas siderúrgicas, lá no lugar onde você faz o aço, que é chamada aciaria, né? Você tem um forno e do lado assim você tem as ligas, né? E você, às vezes, vem a receita do aço lá e tem lá uma liga que tem que ser adicionada e está lá a receita do bolo lá, quer dizer, o padrão de como faz aquele tipo de aço, e está lá, olha, adicionar 247 quilos de ferro molibdênio e tal e coisa, né? E o nego vai lá, pega 247 quilos, tantas pá, entendeu? E, gente, que horror! 1 quilo de ferro molibdênio é uma fortuna, nós estamos falando assim de vários milhares de reais, né? 1 quilo, e o cara mede a pá. Falei, você devia estar medindo isso aqui com uma balancinha, o negócio devia estar tudo preparadinho já aqui. Não. Então, uma coisa é o que se fala lá em cima e outra coisa é o que se pratica aqui embaixo. Viu, Marcos? Então, o que eu queria dizer com isso é o seguinte: quando a gente tem foco, todo mundo tem que saber desse foco e as práticas e procedimentos têm que ser alinhadas com esse foco, você entendeu? Se eu estou lutando contra custo, gente, todo mundo tem que saber que nós todos estamos lutando contra custo e qualquer custo é custo. Não adianta falar, mas aqui é só um pouquinho. Não, tudo é custo, você entendeu? Claro. Então, são essas coisas assim. Isso, inclusive, traz quer dizer, a sequência natural disso é a gente falar justamente desses fatores que garantem os resultados que você coloca no livro, que são 3, fundamentalmente, né? É a questão da liderança, o próprio método e o conhecimento do processo, né? Quer dizer, e essa é a maneira de fazer com que esse foco chegue também para todos, certo? Fala um pouco para a gente, então, de cada um desses 3 aspectos. Antes de mais nada, o líder, né? Todos acho que somos, de alguma maneira, líderes, e estamos aqui num fórum de gestão e liderança, né? Agora, todos somos líderes, todos somos gestores. Como é que a gente dosa isso? Como é que a gente dosa o dia a dia? Como é que, né? E, ao mesmo tempo, tem o olhar lá no horizonte. Como é que a gente faz isso? Olha, uma coisa que eu aprendi também, isso foi aprendido, a gente vai aprendendo ao longo da vida, mas como é que você escolhe um líder? Eu já li, eu não li não, sabe? Eu tentei ler vários livros sobre liderança, sabe? Técnicas de liderança e tal. Até livros militares americanos eu consegui para poder saber técnica de treinamento de liderança deles e tal, como é que eles fazem. Eu me interessei muito por isso. Eu tenho lá em casa, inclusive, alguns desses livros sobre liderança. Tem um do Exército Americano. Mas no fundo, viu, Marcos, no que a gente chega, aí você dá uma fervura, o que sobra no fim? O que sobra no fim é o seguinte: o que interessa para a sua empresa? O que interessa para a sua empresa é gerar resultado, mantendo um bom clima de trabalho, beneficiando as pessoas. É isso que interessa a sua empresa, para sempre. Portanto, quem é que é líder? Simples. Líder é aquele que gera resultados por meio de sua equipe, não ele, mas ele fazer a sua equipe gerar o resultado. Esse é que é o dom do líder, né? É fazer a equipe gerar o resultado pelo caminho certo. Pelo caminho certo é seguindo os valores da empresa, não prejudicando ninguém. Quer dizer, esse é o líder. Ah, mas ele é baixo, ele é alto, ele é magro, ele é gordo, ele é preto, ele é branco, ele é azul. Não interessa, nada disso está em jogo aqui. A única coisa que está em jogo é o seguinte: deu resultado? Por meio da equipe, fazendo certo, é líder. E fim de papo. Não adianta complicar muito, porque é isso que a empresa precisa. E vocês vão ver o seguinte, gente: se vocês adotarem uma linha de recrutar a meninada saindo das escolas, recruta a meninada boa, vai dando treinamento excepcional para esse pessoal, vai testando esse pessoal nos cargos e vai selecionando os líderes com boas metas. Explico já o que é boas metas. Com boas metas, e vai selecionando esse pessoal, eles vão subindo. Você vai ver que dentro de 5 a 7 anos você vai ter uma liderança excepcional na sua empresa. Excepcional. Eu já vi isso acontecer. Excepcional.
pessoas incríveis, pessoas que entregam exatamente aquilo que a companhia precisa, por meio das pessoas, com um trabalho feliz. Quer dizer, esses são os tesouros que nós temos que selecionar. Agora, num processo de seleção de líderes, viu, Marcos, ponto fundamental é você ser capaz de entregar a meta certa para cada um. O que é a meta certa? Então vamos ver. Reduzir 10% do custo para todo mundo. Meta errada. Aumentar as vendas em 5%, todo mundo. Meta errada. É fácil fazer isso. É só dar uma canetada, tá certo? É simplinho. É aquela tal da gestão de trás da poltrona. Você fica dando ordem. É simples fazer uma coisa dessa. Você passa a régua e quem fez a lição de casa antes paga o pato. Né? Exato, óbvio, né? E quem nunca fez lição de casa nenhuma está morrendo de rir, né? E vai ser o herói. Então, olha, estabelecer metas é uma prática que deve ser introduzida na sua organização, devagarinho, ensinando as pessoas como estabelecer meta. E é muito simples, gente. Você primeiro cria os indicadores. Quais são os indicadores certos? Indicadores certos são aqueles estabelecidos nos fins, nos objetivos de cada empresa, de cada seção, de cada departamento. Qual é o objetivo do departamento de vendas? Cria os indicadores que refletem o desempenho do departamento de vendas. Departamento de compra, qual é o objetivo do departamento de compra? Cria indicadores que refletem o desempenho industrial e assim por diante, né? Agora, sobre esses indicadores, calcule as lacunas. O conceito de lacuna, gente, é o conceito mais mal entendido no Brasil. Não sei se no mundo também mas é muito mal entendido. A gerentada tem um pavor de lacuna. Você mostra uma lacuna, isso é igual você mostrar uma cruz pro diabo. Você sai correndo, entendeu? Você desaparece. Um medo de lacuna que eu nunca vi coisa igual. Porque as pessoas pensam que lacuna é meta. Não é meta. Lacuna é lacuna, meta é meta. São coisas diferentes. O que é uma lacuna? Lacuna é a diferença entre o seu resultado atual e um resultado considerado possível, teoricamente possível, desejável, mas possível, ou o resultado que alguém já atingiu melhor que você, do jeito que você quiser. A referência não é assim muito fixa. Óbvio que se você está com acidentes no trabalho, a referência é sempre zero, não é? Então a lacuna é sempre o total. Mas existem várias maneiras de calcular, mas deve calcular, né? Não tem assim uma maneira completamente certa. Existem modelos mais sofisticados. Por exemplo, nós utilizamos outro dia desse, numa grande empresa brasileira aí, nós utilizamos a análise de valor da empresa inteira. Nós fizemos uma análise de valor da empresa inteira e determinamos uma lacuna gigantesca. Mas aí, olha só, por exemplo, causas legais, é uma lacuna ou não é? Dinheiro que você gasta com causas na justiça, é lacuna ou não é? É lógico que é lacuna, pois se não está na cadeia de valor da sua empresa, se não agrega valor para o seu cliente, é uma lacuna. Ah, mas isso aí não tem como. Mas como que não tem como você atuar? Qual é a empresa que pergunta a causa daquela causa? Sabe como é que é? Alguém entrou contra a sua empresa, escuta, vem cá, por que essa pessoa entrou contra a nossa empresa? Pega nossos processos internos da empresa. Quais são os processos internos da empresa que mais são sujeitos à causa? Uma vez descoberto o processo mais sujeito à causa, o que está causando dentro do processo o maior número de reclamações? Quer dizer, esse tipo de análise é raríssimo você encontrar alguém que faça. Então são essas coisas. Nós fizemos uma análise grande assim. Por exemplo, provisão para devedores duvidosos, PDD famoso, né? O diretor financeiro quase que arruma uma briga comigo. Mas PDD não é lacuna. Eu falei, não é como?
Óbvio que não é. Por que uma pessoa deixa de pagar aquilo que você vende? Deixou de pagar porque aconteceu alguma coisa aí com a concessão de crédito que nós cometemos um erro. Vendemos para quem não podia vender. Agora, vai me dizer que eu não posso melhorar o meu modelo de concessão de crédito? Vai me dizer que eu não posso melhorar o meu julgamento que eu faço de concessão de crédito? Pela madrugada, tudo nesse mundo é melhorável. Mas o PDD é uma lacuna. Agora, mas você não consegue recuperar isso tudo. Eu sei. Lógico que eu sei disso. Mas eu não posso me furtar a chance de tentar. Pelo menos tirar uns 5 ou 10% daquilo ali. Sabe como é que é? E procurar melhorar a minha empresa para ter menos reclamações, ou para preparar a minha empresa para ter menos devedores duvidosos, e assim vai por aí afora, né? Quer dizer, então, lacuna é isso, é você descobrir oportunidades onde você possa praticar a gestão, ou seja, buscar melhores resultados. Essa é a prática de gestão, é a busca de melhores resultados. Então você tem que descobrir onde é que você está perdendo, onde é que você tem problemas, e expor esses problemas de forma calma, tranquila, alegre, para que a gente possa atacar. Bom, feito isso, agora todo mundo tem suas lacunas. Pronto, você já venceu essa etapa. Próxima etapa, vamos agora estabelecer as metas. Então, o Marcos tem uma lacuna de 100. Eu tenho uma lacuna de 200. É justo que seja estabelecida uma meta, vamos dizer assim, de 80 para mim e de 40 para ele. Ele vai ter que fazer menos esforço. O esforço é igual, porque reduzir 40 para ele é tão difícil quanto reduzir 80 para mim. Então, são essas coisas assim que tem que ser feita para você dar a cada funcionário, a cada colaborador, uma meta que represente o mesmo esforço, né? Então, e aí sim, você começar a avaliar as pessoas a partir disso e começar a avaliar as lideranças a partir disso. Não é o fato de não se atingir uma meta no ano que ele não é líder, não. Não, você tem que dar 1 ou 2 ou 3 oportunidades para a pessoa, porque às vezes foi um ano mau. Foi um ano que no setor dele foi mau. Então, essas coisas têm que ser tudo levado em conta, mas no fundo é isso, viu, Marcos? Mas a gente pode dizer que uma meta tem que ter um dono. Sem dúvida. Independentemente meta tem que equipe, ter um dono. Tem que ter um dono. Eu não acredito em meta que seja, não, porque a equipe é dona. Não, a equipe vai trabalhar na meta, mas o dono é o chefe. Perfeito. E aí entra num assunto, numa questão interessante, que nós até conversávamos um pouco outro dia quando nós almoçamos, que é justamente essa questão da meritocracia e de como compensar as pessoas em função dos seus resultados, vis-à-vis os resultados da equipe e da empresa, né? O que seria um sistema que você considera mais adequado entre dosar o que é o coletivo e o que é o individual? Essa questão de meritocracia, eu até recentemente respondi uma pergunta parecida com essa na revista Exame. Essa questão de meritocracia, se você perguntar a todo mundo aqui nessa sala individualmente, um por um, eu tenho certeza absoluta que a resposta vai ser 100% favorável à meritocracia, entendeu? Sim. Agora, o problema da meritocracia, eu tenho visto na minha vida, está na execução, né? Porque na hora da execução, ou você é totalmente pró-meritocracia, ou então você não é pró-meritocracia. Não tem meio termo, entendeu? Não existe meio termo. Porque na hora que você beneficia um parente, né, em prejuízo de um outro colaborador que teve resultado melhor, acabou, não tem mais jeito. Na hora que você beneficia um amigo, porque o cara gosta de você e você já conhece ele há mais tempo, ele frequenta a sua casa, ele é tão bonzinho, um cara legal, e você beneficiou ele em prejuízo de um outro que está aqui lutando e que teve resultados melhores, acabou. Naquele momento, todo mundo entendeu que não existe meritocracia. E quem é realmente bom vai procurar rumo. E você vai começar a perder os bons e ficar com os amiguinhos. Entendeu? E com os parentes. Às vezes é duro você deixar de promover um primo, né, ou um cunhado,
e promover uma pessoa que você nunca viu na vida, mas que o cara é bom para burro, tá certo? Ou você tem essa firmeza para sempre, ou se você abrir uma exceção que seja, o câncer pegou e acabou, sabe? Agora, eu posso te dizer o seguinte, quando existe meritocracia, que as pessoas confiam, elas confiam, não, eu estou aqui dedicando minha vida a essa organização, mas eu sei que se eu for bom, eu chego lá. Se houver essa confiança, vocês vão ver o que vai acontecer. O que é dedicação das pessoas, entendeu? Então, a meritocracia é uma maravilha, mas a antimeritocracia, eu diria que é o câncer. É o câncer empresarial, entendeu? Perfeito. Claríssimo. Mas né? Às vezes é duro pensar assim, mas não, mas não há dúvida. Aqui a gente... eu queria aproveitar esse momento também para explicar um pouco melhor como funciona o método gerencial. Como é que funciona exatamente o PDCA? Você mesmo disse, é uma sequência muito prática, muito lógica, né? Vamos entrar um pouquinho, é o Plan, Do, Check, Act, certo? Isso. Ou o DMAI, que tanto faz, mas vamos no PDCA, para mim é mais fácil, porque eu estou acostumado. É o que está no livro também. É basicamente o seguinte, olha, se você tem uma meta, né, e você treinou as pessoas a seguir essa meta, a seguir o método para atingir essa meta, as pessoas sabem que, uma vez que você tem a meta, o próximo passo é fazer uma análise. Analisar informações, analisar dados, conversar com pessoas, né? Enfim, levantar informações para você conhecer, mesmo que seja uma meia-verdade sobre o problema. O que está acontecendo? O que tem aqui? O que está acontecendo? E aí, baseado nisso, você começa então a fazer brainstormings, talvez dividir o problema em vários problemas menores, fazer brainstorming, montar planos de ação. E aí você cumpre a primeira etapa, que é a etapa de planejamento. Você tem os planos de ação redigidos, bem montados, e você vai passar para o D, que é a parte do Do, que é a execução. A execução nós já conversamos aqui. Você tem que ficar atrás, você tem que ir atrás, ação por ação, para ver se está sendo implementado ou não. Fique atrás para garantir que tudo é implementado. E aí você vai para o check. O check não é só de resultado não, viu gente? Às vezes eu vejo assim, gestão à vista, só com resultado. Você tem que fazer o check de duas coisas. Porcentagem de ações implementadas e resultados. São as duas coisas, meios e fins. Para você saber se, por exemplo, às vezes você implementou tudo, você executou tudo e não conseguiu atingir o resultado. Qual a conclusão? O plano era ruim. Temos que melhorar o plano. Aí vem o A. O plano era ruim, vamos melhorar o plano. Ação corretiva, vamos corrigir o nosso plano. E aí você vai perceber o seguinte, gente, não existe plano de ação perfeito, ponto. Não existe. Um plano de ação ele pode ser ou muito ou pouco, mas é difícil você acertar um plano de ação exatamente naquilo que você quer atingir, muito difícil. Então é muito comum que você faça um plano de ação que seja insuficiente. Aí você chega na hora que você fez o check e diz, olha, nós não estamos conseguindo, implementamos tudo, eu chequei a execução de tudo, foi tudo checado, não chegamos no resultado. O que nós precisamos? Nós precisamos de mais conhecimento, porque o conhecimento que nós colocamos em nosso plano de ação não foi suficiente. Ah, mas nós esquecemos de chamar o Joãozinho, que entende disso, naquele dia ele não pôde vir, e a gente pode também chamar o professor fulano de tal, que é especialista nesse assunto, então chama todo mundo, põe na sala, olha, já está aqui, aí dá uma melhorada no plano. Ou então levanta mais informações, faz uma análise mais completa, descobre mais coisas, melhora o plano, executa, vamos para o segundo mês de checagem. Opa, chequei a 90% do resultado, ainda estou atrasado, tem que botar mais conhecimento. Ô, gente, o PDCA, ou DMAI, que o que quer que seja, o método é uma série de procedimentos para você incorporar conhecimento necessário para melhorar a sua empresa, ponto. É isso, né?
E a gente tem que pensar assim. Por exemplo, um colaborador seu, né, montou um plano de ação, não conseguiu chegar na meta. Vai lá, ajuda ele, pô, vem cá com ele. Você executou tudo? Executei, está aqui tudo executado, eu não consegui. Então está faltando conhecimento, vamos chamar mais gente. Essa orientação você tem que dar, porque às vezes ele não sabe nem o que é conhecimento direito, entendeu? Ou que tem que botar conhecimento. Então essas coisas é que a gente tem que estar o tempo todo insistindo, e vocês vão ter alegrias imensas. E chegar no fim do ano, passar do resultado, entendeu? Porque o método é isso mesmo, o método é uma sequência de procedimentos que você faz para chegar no resultado que você quer. E chega mesmo, entendeu? Chega. Mas aqui eu tenho uma pergunta que acho que faz um link bom com isso, que é do Clóvis Faleiro, que é diretor de Relações Institucionais da Fundação Odebrecht, e ele diz o seguinte, ele diz que no Brasil o que não existe é a cultura do check, ou seja, ver se as coisas efetivamente aconteceram como planejado. É isso mesmo? Quer dizer, é aí que talvez esteja a principal falha, e como a gente consegue suplantar isso, né? Ele tem toda a razão, é isso mesmo, porque exatamente o que eu falei, a questão da execução, né? A gente pensa que gestão à vista é só de resultado. Não, a gente tem que checar a execução. Ele tem toda a razão, tem que checar a execução. A gente tem que ter esse controle de execução, tá? Também isso é uma coisa que eu nunca aprendi em livro não, viu gente? Essas coisas nós aprendemos, foi no batente do dia a dia, projeto que não estava dando resultado, a gente vai batalhar em cima e a gente começa a descobrir que projeto que não dá resultado é porque o pessoal não está executando, e aí você vai descobrindo as verdades da vida. Mas no fundo é isso mesmo, ele tem toda a razão, sabe? A gente tem que o tempo todo verificar a execução, verificar resultado, e aí você, poxa, não executei, então vamos ficar firme na execução esse mês para executar 100%. Executei 100%, não atingi resultado, falta conhecimento, volta de novo, vamos melhorar o plano, levanta mais informações, chama mais gente. Sabe? Esse esforço constante, isso é que é gerenciamento. Né? Gerenciamento não é ficar atrás de uma mesa manipulando poder, dando ordem, não é isso, não é? Aliás, você diz lá também no livro, você diz, gerenciar no fundo é resolver problema, né? Se não tivesse problema, não precisava de nada, né? É isso mesmo. Eu tenho aqui também uma pergunta a respeito do método ainda, o Luciano Rodrigues, da Petrobras, ele está nos acompanhando aqui do anfiteatro. E ele pergunta o seguinte, ele diz o seguinte, afirma que a aplicação do método é clara e factível em grandes organizações, preferencialmente industriais. A pergunta é, em atividades mais dinâmicas ligadas a conhecimento ou a pesquisa, desenvolvimento, ensino, consultoria, aplica-se igualmente? Nossa Senhora, nós lá no IMDG usamos método na consultoria direto. É uma das grandes razões do nosso sucesso, eu não tenho a menor dúvida disso. Eu fui professor durante 30 anos na universidade, né? Nunca ninguém me ensinou metodologia científica. Nunca. E eu posso dizer para vocês, gente, eu orientei muitas teses. E fiz muitas teses. Eu fiz minha tese de mestrado, fiz tese de doutorado e orientei muitas teses. Gente, se você pegar como se faz uma tese e você pega o procedimento, é tudo igual. Você tem um padrão de como fazer uma tese. É óbvio que você tem um padrão de como fazer uma tese. Você não vai sair fazendo experimentos antes de fazer um planejamento, antes de consultar literatura, antes de definir o tema. Tem uma série de atividades que você tem que seguir. Nunca ninguém me ensinou isso. Eu teria sido um professor muito melhor se alguém tivesse me ensinado metodologia científica. Muito melhor. Hoje, gente, nós temos que introduzir método no ensino, no trabalho, na pesquisa, é tudo. Sabe por quê? Porque método é uma sequência de busca de conhecimento, e a busca do conhecimento é a essência da vida. Pensem nisso. E tem uma outra pergunta aqui também, do senhor Yuri Trafani, e ele pergunta qual é a relação entre método e criatividade. O método inibe ou potencializa a criatividade, e como, né? Potencializa ao extremo. Eu sempre digo o seguinte, quer ver? Olha só, se Mozart tivesse feito as composições dele, vamos supor que você, imagine lá o Mozart num sarau, né? Lá trocando o violininho dele,
ninguém escrevendo música nenhuma, tá? Aí ele ia tocar as musiquinhas dele, quem estava por perto ouviu aquelas músicas maravilhosas, quem não estava não ouviu, e nós íamos ficar sem ouvir. Tá certo? Agora, como fazer música implica em, primeiro, estabelecer um padrão, e você ter toda a partitura ali, e aí o Mozart morre, e todos nós podemos ouvir as músicas de Mozart, né? Porque estão todas ali. Mas aí aparece um músico, né, que quer tocar Mozart com a interpretação dele, nada impede. Eu tenho um amigo que coleciona música, a coisa mais interessante, eu não sabia disso, sabe, eu sou um pouco ignorante dessas coisas, mas ele entende música perfeitamente. Eu acho que ele não entende mais nada também, é só música, entendeu? Mas ele entende pra burro, entendeu? Mas ele é uma pessoa fantástica. É o que ele gosta de fazer, eu admiro. Olha, ele fala assim, Falcone, vem cá, olha aqui, você vai ouvir agora a mesma música com 12 interpretações diferentes. Olha que coisa de louco. Às vezes tinha interpretação que eu não conseguia distinguir uma da outra, ele distinguia tudo. O negócio de louco, ele busca essas músicas na internet, no mundo, ele coleciona interpretações, sabe? É uma coisa incrível. Ele tem uma coleção fantástica, que ele pega tudo da internet. Assim, ele coleciona interpretações de partituras de músicos famosos. É uma coisa de louco. Agora, por que isso é possível? Por que isso é possível? É possível porque tem um padrão por trás, gente. Por isso é que é possível. E eu acho que deve ter muito conhecimento nesse mundo perdido, porque não foi posto no papel. Ô, gente, olha aqui. Veja só a minha preocupação. Falei assim, puxa vida, eu estou com 70 anos de idade. Bom, eu já estou na prorrogação, lógico que eu estou caprichando para a prorrogação, para estender a prorrogação o máximo que eu posso, vou lutar para isso, né? Eu já tenho até no computador, tem uns programas de simulação que eles fazem lá, você vai, fuma, não, como é que você come, tá? Eu vou botando aquilo lá, aí você põe lá, aperta aqui, eu pá, clico ali, vai, 93 anos, então eu ainda devo, eu ainda devo viver mais uns 23 aí, viu, gente? Mas eu estou fazendo força, né? Mas você veja só, eu tive uma oportunidade incrível nessa vida, eu dou graças a Deus por isso, né? São oportunidades fantásticas. E fui professor universitário, tive chance de fazer pós-graduação no exterior, eu fiz mestrado e doutorado no exterior, fiz carreira universitária, saí da universidade como professor emérito, que é uma honra para mim, eu fui eleito pelos meus pares em eleição unânime, né? E foi toda uma carreira assim, de muita satisfação, e comecei a mexer com consultoria, eu tenho uma satisfação nisso enorme, né? E fiz muita amizade aí com os clientes, acabei sendo convidado para alguns conselhos, eu participei do conselho da Sadia, participei do conselho da Ambev, do Unibanco, né, da Telemar, e eu fico pensando assim, poxa vida, e estou no conselho da Brahma desde 97, depois passou para a Ambev, participo das reuniões do conselho da Ambev de vez em quando, aí eu fico pensando assim, puxa vida, aprendi demais nessa vida, né? Seria uma injustiça eu levar isso tudo para debaixo do chão. E esse último livro que eu escrevi foi uma preocupação, sabe, de poder passar assim as coisas que eu senti que eram de fato importantes, sabe? São coisas que vão ficar para o futuro, porque são coisas importantes. E eu coloquei como meta que o livro não tivesse mais do que 100 páginas. Sabe por quê, gente? Porque o cara vai para uma livraria e vê um livro muito grosso, ele não compra, entendeu? Livro grosso ninguém quer ler. Eu falei, não, eu vou botar uma meta aqui, vai ser 100 páginas. Acabou saindo lá com 130, mas eu tentei colocar, é o mesmo drama. Se a gente não colocar por escrito as coisas que viu e que quer deixar para o seu próximo, ou se você não colocar por escrito, de alguma forma, acabou, gente, está no ar, acabou, entendeu? Não tem. Então, a gente tem que ter uma certa formalidade, né? Então, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Vocês têm ouvido muito falar em gestão do conhecimento, né? Então, pô, gestão do conhecimento, isso é frescura, que é isso e aquilo, outro e tal. Bom,
Você pensa assim, existem dois tipos de conhecimento. Não tem um terceiro tipo não, são só esses dois. Ou o conhecimento é explícito e você pode colocar no papel e outras pessoas podem ensinar, ou o conhecimento é tácito, não tem jeito de colocar no papel, então não dá para ensinar para uma coletividade, você tem que ser homem a homem, tá? Vou dar um exemplo aqui. Matemática, 2 mais 2 igual a 4, explícito, eu estudo, aprendo e ensino para os outros. Andar de bicicleta, tácito, não tem jeito de eu dar uma palestra aqui sobre como andar de bicicleta, porque se você sair lá fora e pegar a bicicleta, você cai. Tem que ser homem a homem, entenderam a diferença? Gestão do conhecimento, nós temos que botar no papel tudo que puder ser explicitado. Botar no papel, ou alguma forma de registro, tem que botar. Porque existe um monte de conhecimento tácito dentro das empresas que você tem que gerenciar de outra forma, porque esse está no sistema nervoso das pessoas. E você tem que gerenciar da seguinte forma, você tem que pegar aquelas pessoas que são mais velhas e que estão saindo e colar um jovem nele para pegar os últimos 2, 3 anos dele, para pegar aquele tácito dele e dar prosseguimento, porque ele vai aposentar e vai sair, não tem jeito, entendeu? Então, esse é a gestão do conhecimento que quem tem que fazer. É fácil de falar e difícil de fazer, sabe? Nós estamos tentando fazer isso no INDG, mas é bem complicado fazer isso. No ideal, o mundo ideal seria conseguir transformar todo esse conhecimento tácito em conhecimento explícito, né? Ideal. Como é que a gente caminha nessa direção? Claro que não vamos conseguir... Se for possível, lá, né? Mas tudo que for possível é ideal, né? Vou fazer um ensaio aqui, vamos fazer um ensaio aqui. Por exemplo, tem um Joãozinho lá que toca lá um equipamento, e o Joãozinho todo dia chega de manhã, vai lá, põe a mão no equipamento assim, ninguém sabe para quê, entendeu? Aí, um certo dia, o Joãozinho põe a mão no equipamento e faz uma cara feia, entendeu? Aí vai pro telefone e chama a manutenção, entendeu? Aí fala assim, ô Zé, o equipamento vai quebrar hoje, entendeu? Porque ele sabe que ele tem uma vibraçãozinha ali, que todo dia ele põe a mão e ele sentiu uma vibração diferente, uma temperatura... Isso é um tácito, nós podemos transformar em explícito? Em muitos casos se pode, você pode colocar um medidor de vibração, com faixas de aceitabilidade, se aquilo for realmente importante. Então, isso seria a transformação do tácito para o explícito, né? Algumas vezes é possível, mas nem sempre é, né? Então, são coisas assim que dá para fazer. Perfeito. Nós temos aqui um outro ponto interessante, você tem um capítulo no livro inteiro abordando como conduzir melhorias na organização. E já de cara tem uma frase emblemática de autor desconhecido, que diz o seguinte: custo é igual unha, tem que cortar sempre, né? Então, mas as melhorias envolvem também outros aspectos, não apenas o ataque aos custos, né? Você fala de ataque ao capital empregado, ataque às receitas, e lá justamente você enfatiza a importância da execução, que você já falou no começo, né? Fala um pouquinho desses fatores então pra gente. Sei que a turma já está rindo aí, porque eles sabem como é que é, né? Sabe o que acontece? Você sabe, a gente vai ficando velho, vai ficando assim, às vezes até um pouco sábio mesmo e tal, você vai observando as coisas, né? Eu não sei se vocês já repararam, né? Mas o ser humano é pelo menos 1 milhão de vezes mais criativo para gastar do que para ganhar. Vocês já notaram isso? Mas nós somos de uma criatividade, doutor. Falou que é para gastar, né? Agora, falou que é para trazer dinheiro para o caixa, companheiro, é dureza. A turma foge que nem rato, assim, porque você não vê ninguém, doutor, entendeu? Agora você fala assim, vamos gastar. Aí junta a turma toda, tá? Confraterniza. É um negócio de maluco. Mas não é assim? Não é assim, gente? Pô. Então, por isso é que eu falo, custa é igual a unha. Ela cresce sozinha, entendeu? A turma gasta. Não tem conversa, entendeu? A turma. Então você tem que ter um sistema em casa de custo, até às vezes não é nem para baixar custo, mas é só para manter ele baixo. Sabe como é que é? É só para manter. Em vez de cortar, você está lixando. Você está lixando. Exatamente, o Marcos. Eu tô aqui, ó. O Marcos faz, porque ele é CEO, então ele sabe como é que lixa. Então tem que manter. Então foi por causa disso, sabe? Eu acho que a gente tem que ter... Porque o pessoal pensa assim, vamos cortar custo.
pensa que isso é um movimento único, 1 ano ou 2 e pronto, acaba. Não. Custo você tem que controlar sempre. Você começa reduzindo, aí você atinge um certo patamar, óbvio que aquele patamar é o estável, e ali você tem que ter um sistema que não deixa subir, duro, entendeu? Mas você vai ter que ser muito duro, porque a turma, ela encontra aquele espacinho ali e passa. Nós temos que rir um pouquinho com uma coisa que eu aprendi, o seguinte: a gente aprende melhor rindo do que chorando. Mas você fala também sobre ataque ao capital empregado e também sobre ataque às receitas, né? Quer dizer, isso também, na verdade, você está abordando todas as vertentes, digamos assim, do que afeta os resultados, né? Olha, esse tem sido assim um fator de sucesso para nós no INDG, né? Nós desenvolvemos uma capacitação muito boa do nosso pessoal nisso. Porque sabe o que é? Você fala assim, olha, finanças é a prioridade de qualquer empresa, até igreja. Igreja, hospital, clube, qualquer coisa, fundação. Finanças equilíbrio financeiro é fatal, né? Então, você tem que ter um sistema muito bom de melhorias e controle financeiro, né? Então nós aprendemos isso e temos utilizado em empresas e temos utilizado em governos também com sucesso avassalador. Não tem a menor dúvida. O nível de sonegação no Brasil é muito grande. Então o que a gente tem levado para os governos de capacitação analítica para identificação de sonegação e atuação de fiscalização, com crescimento da receita, coisa formidável, né? Mesmo para as empresas, formidável, formidável, né? Nós só para dar um exemplo para você, eu tenho a minha irmã e meu cunhado, tem umas lojinhas lá em Niterói, no Rio de Janeiro, e eles iam perdendo vendas, né? Aí mandamos lá uma equipezinha pequena para ajudá-los a fazer uma análise da receita e trabalhar a receita, né? Mas assim, é notável, sabe, ainda ontem à noite eu estava mandando e-mail para eles lá, cumprimentando todo mundo, que eu fico incentivando, né? Nós começamos em agosto, foi agosto, setembro, outubro, e em novembro foi a primeira execução. Passamos agosto, setembro, outubro levantando informações e analisando. E as vendas só caindo, assim, caía 3, 4% ao ano, mas é muito, para quem tem varejo isso é dramático, né? Caindo. E aí, novembro foi o primeiro mês de execução empatado com o ano passado, com o ano atrasado, aliás, né? Aí, dezembro já superaram bem o ano passado, e aí, janeiro, fevereiro e março bateram as metas todas, superaram tudo. Então, 26% acima das vendas do ano passado, mas está uma alegria na família que vocês nem queiram saber, né? Mas então, nós usamos isso para lojinhas pequenas, para pequenas cadeias de loja, para tudo quanto é tipo de coisa, para grandes empresas, para sistema de distribuição de grandes empresas. E a razão é uma coisa muito simples, quer dizer, a gente não analisa, é a questão do método cartesiano, quer dizer, a gente não analisa, não levanta as lacunas, não coloca as metas certas, e quando você, com pequenas análises, você coloca a meta certa, olha aqui tem uma oportunidade, olha aqui não adianta forçar muito não, que não tem, e você indica para as lideranças onde é que estão as oportunidades, o resto do pessoal sabe fazer, eles vão lá e fazem, tem resultado, se entusiasmam. A minha irmã é uma revelação, tá uma festa lá. Aqui eu tenho algumas perguntas que chegaram também da plateia. Tem uma que a senhora Magda, se eu entendi bem aqui a letra, ela pergunta o seguinte: como o senhor vê e entende o nível de tolerância ao erro das pessoas? Eu vejo bem. Ou seja, por que vocês estão rindo? Devem ser tolerados. Não, é porque, sabe, eu acho que errar é humano, pô, e só erra quem tenta. Está executando. Só erra quem tenta, porque pensa bem, aquele cara que nunca errou, toma cuidado, porque esse cara também não está tentando nada, entendeu? A gente tem que ter tolerância mesmo, e muita, né, com quem erra.
Quem erra é quem está tentando. Entendeu? O que você tem que fazer é ir lá e ajudar o cara. Pô, vem cá, companheiro, o que você está tentando aí que você errou? É ou não é? E promover um curso para o cara, porque só erra quem tenta. A verdade é essa. Não é? Sem dúvida. Eu não sei, não é isso mesmo, gente? Tem que ser tolerante com quem erra. Né? A pessoa não pode insistir no erro, né? Quer dizer, eu tinha um chefe... E existem vários tipos de erro, também não vou entrar nesses detalhes, mas vamos supor que seja um erro de execução, né? Se for erro de valor, aí não... Não, mas aí não é bem erro, né? Eu tinha um chefe que dizia que errar uma vez é humano, a segunda é burrice. Então, acho que, né, o mesmo erro a segunda vez, aí é complicado, né? É isso mesmo, por aí. Aqui também tem duas perguntas ligadas ainda à questão da meritocracia. Uma delas, diria um pouco mais espinhosa. A primeira é a seguinte: é como resolver o problema da meritocracia em empresas familiares. Então, o que o senhor respondeu é ter a coragem de tratar familiares e não familiares da mesma maneira, com o mesmo peso, mesma medida. Né? Também não sou contra familiares, não. Tá? Não, veja bem, você pode ter familiares excepcionais. Nós temos exemplos aqui no Brasil de filhos de pai que multiplicaram o tamanho da empresa várias vezes. A gente conhece, eu não vou citar nomes nem para o bem nem para o mal, então, mas a gente conhece esses nomes, eles estão aí, né? Pessoas excepcionais, brasileiros fantásticos, a gente conhece. Mas quando eu falo de meritocracia, eu não falo que tem que ser contra o familiar, não. Eu digo o seguinte: eu não posso preterir uma pessoa igualitário. Eu tenho que tratar os dois igual. Agora, é óbvio que se um familiar tiver um desempenho melhor, não há porque também eu destratar um familiar. Quer dizer, isso não quer dizer que eu sou contra familiar, não. Nós temos exemplos no Brasil aí fantásticos, fantásticos. Perfeito. E a outra pergunta, que eu disse que é um pouquinho mais pior, é o seguinte: a pergunta do senhor Robson Guimarães. Ele pergunta o seguinte: diante dos últimos acontecimentos, na sua opinião, como ficará a ideia de meritocracia dentro da Vale? Não, olha aqui, eu realmente... Eu avisei que era um pouco espinhoso. Não, sabe o que me anima nessa história toda? Me anima é o seguinte: é que a Vale é uma empresa grande, construída, sólida, né? E o presidente que de lá sai, que é uma pessoa fantástica, porque eu o conheço e sei que ele é uma pessoa fantástica, né? E é uma pessoa que toma iniciativas, assume risco. Ele certamente vai ter que fazer outras coisas e vai construir outras coisas interessantes para nós aí nesse país, né? Então eu gosto muito dele, sabe? Gosto muito da Vale também. Eu acho que são coisas aí dos acionistas. Eu como não sou, então... Melhor não. E outro ponto interessante é o seguinte: você dedica um capítulo ao livro o gerenciamento da rotina. O que é o gerenciamento da rotina? Boa pergunta. Essa daí é boa. Não quer dizer que as outras não foram, não. Mas é o seguinte, gente, olha aqui. Eu falo aí no livro que a natureza é sábia. Veja só, nós estamos aqui conversando, eu acho que nós estamos tendo aqui uns momentos agradáveis. Eu estou gostando muito, né? Mas nenhum de nós está preocupado com o almoço que comeu, não é? Está sendo digerido automaticamente, não tem ninguém preocupado com isso. Não tem ninguém preocupado com a circulação sanguínea, não é? Está circulando o sangue aí. Não tem ninguém preocupado com o crescimento do cabelo, com algumas exceções, mas ou seja, as rotinas estão aí, né, funcionando, e nós estamos todos aqui melhorando o nosso cabedal de conhecimento, discutindo temas interessantes, né? Assim é uma empresa, gente. A empresa tem que funcionar de tal forma que você não tenha que se preocupar. Todo o operacional da empresa tem que ser um relógio. A liderança da empresa tem que ter tempo para pensar em inovação, para pensar em desenvolvimento, para pensar em novos mercados, novos produtos, porque o que está operando esquece. Só que, na maior parte das empresas, ainda,
grande parte do tempo das pessoas que deviam estar fazendo as coisas para avançar a empresa está sendo tomada com os problemas do dia a dia. É porque pifa aqui, pifa ali, quebra aqui, sai ali. É um negócio que não tem fim. É porque a rotina não está estabelecida. Agora, outra coisa. Você pega assim, por exemplo, pega uma fábrica, você tem lá o gerente da fábrica, tem os supervisores, os operadores. Para que serve o supervisor? Para atuar na anomalia e para ensinar. E se não tem anomalia? E se não precisar ensinar, porque já está todo mundo super treinado, não tem anomalia, ou mesmo o próprio pessoal já trata as anomalias, são super treinados para isso. Ah, não precisa de supervisor. Né? Então, nós hoje temos algumas empresas no Brasil que operam direto só com os operários sem supervisão nenhuma. Nenhuma, zero. Nós temos usinas siderúrgicas sem supervisão nenhuma à noite. Nada, nem de noite nem de dia, nada. Essas mesmas usinas ficam aí anos sem ter acidente. Sem ter acidente, assim, zero acidente, como definido na Organização Internacional do Trabalho. Então, esses são os bons gerenciamentos da rotina. Foi por isso que eu dediquei um capítulo do livro para falar, gente, você tem a responsabilidade de zelar pela rotina da sua empresa. E de ter a certeza de que a rotina está boa. Porque se a rotina não estiver boa... Gente, se vocês tivessem problemas de circulação, problemas digestivos, problemas respiratórios, vocês não estariam aqui agora. E assim é com as empresas. Tem empresas com rotina tão ruim que está na CTI, entendeu? Coisa horrorosa. Acidentes, morre gente, não tem explicação. Mas por que morre? Porque eu não sabia o trabalho que estava fazendo, não tem nada padronizado, os processos são mal dispostos. Eu acho assim, é muito difícil você ter melhorias excepcionais numa empresa se você não tem uma rotina excepcional. É muito difícil. Porque eu entendo o seguinte, melhorar uma empresa é você mudar o patamar da operação da empresa. Se você tem uma operação operando nesse patamar, ou seja, gerando um resultado assim, se você quer gerar um novo resultado, você tem que elevar o patamar da operação. Porque se você não mudar a operação, o resultado não muda. Então você tem que ter um controle da rotina muito bom, de tal forma que você fala assim, olha, se eu quiser melhorar aqui em 7%, eu tenho que mexer aqui, 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 e retreina as pessoas, vamos tentar agora, vai, subiu, segura agora nesse patamar, treina todo mundo, é aqui que nós vamos operar. Então, você melhorar uma empresa na realidade é você mudar o patamar da rotina. Agora, como que você vai mudar o patamar da rotina se você não tem rotina? Aí acontece aquelas coisas, uma vez eu ouvi um diretor de empresa, o cara deu uma notícia boa lá, porque tinha um projeto maravilhoso e tal, ele falou assim, gente, eu estou fazendo um exercício aqui, toda notícia boa que chega aqui, eu vou botando no papelzinho, eu somo. Olha, rapaz, eu estou impressionado, tem milhões e milhões aqui, o diabo aqui não aparece no balanço. Deve acontecer em todas as empresas aqui. Notícia boa todo dia, porque a coisa mais gostosa de dar é notícia boa. Todo dia. Aí você olha no balanço, cadê as notícias? Desapareceram do balanço, entendeu? Porque dá aquela melhoria, mas a rotina não segura, volta tudo de novo. Aí o cara te dá aquela notícia lá em cima, na hora que você acorda já está aqui embaixo, entendeu? Rotina é isso. Eu não acredito em grandes melhorias sem rotina, não acredito. Perfeito. Nós temos ainda várias perguntas, mas nosso tempo está terminando, então eu queria encerrar pedindo a você que eu não parecer fazer eu me sentir o Jô Soares, eu não sou, pelo amor de Deus. Eu queria o seguinte, amanhã, 9 horas da manhã, está todo mundo no escritório. Qual é a sua recomendação para a primeira ação amanhã, 9 horas da manhã? 7 para alguns. Amanhã, a primeira hora, estaremos todos no escritório. Pega os planos de ação e checa para ver se estão sendo tudo executado.
Oi, gente, duas coisinhas. Eu vou, se vocês me permitirem, aqueles que fizeram as perguntas, eu vou pedir ao Marcos, se vocês concordarem, eu vou pegar essas perguntas e vou entregar para a editora da revista Exame, e se a editoria aprovar, eu respondo as perguntas naquela sessãozinha que a gente tem mensal lá na revista Exame. Tudo bem? E uma outra coisa... Se alguém achar que não, por favor, levante a mão. Não, nós vamos consultar as pessoas, né, que fizeram as perguntas. E depois, a outra coisa é a seguinte, eu vou agora para o stand do Smart, e quem quiser, eu vou bato um papinho lá, eu faço uma dedicatória no livro, até às 16h20. 16h20 eu tenho que sair correndo, que o meu avião decola às 6h inapelável, entendeu? Então, eu fico lá no stand do Smart até 16h20 para a gente fazer umas dedicatórias, umas coisas assim. Aí 16h20 eu tenho que sair, peço já desculpas. Tá bom? Bom, não preciso agradecer mais, né? Muito obrigado, Patrão. Muito obrigado mesmo. Prazer enorme. Gente, queria dar um outro aviso também. Além da sessão de autógrafos do professor Falcone, nós vamos ter também agora a sessão de autógrafos com o Sr. Robert Sutton lá na Livraria Cultura, tá bom? E um outro ponto também, todo o conteúdo deste evento está tendo sua cobertura feita pelo nosso portal hsm.com.br. Acesso é absolutamente gratuito, não apenas para vocês, mas também para as pessoas de vocês. Basta acessar hsm.com.br e está lá a cobertura, tá bom? E finalmente lembrar a todos também que nós vamos enviar todos o certificado de participação online e vamos enviar também um PDF de todo o material. Esse link nós vamos passar para vocês por e-mail, tá bom? E um último lembrete, temos a promoção ainda em vigor da nossa coleção de DVDs, a Marketing Collection, sendo lançada aqui no evento. Está à disposição de todos. Muito obrigado e um bom intervalo.